bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma retomada e uma explicação da prova de avaliação diagnóstica de português, certo? Quero que vocês prestem atenção nas explicações para depois fazer as atividades que estão na prova, não esquecendo que tem que marcar no gabarito as respostas, tá bom? Então, você pode ir fazendo um rascunho, né, escrevendo as respostas no caderno, como precisa, e depois coloca no gabarito para a resposta certa. Vou compartilhar com vocês, então, a prova de português, da avaliação diagnóstica. Quero que vocês prestem atenção, a prof não vai ler todos os textos, tá bom? Mas a prof vai entender um pouquinho junto com vocês o que cada texto quer dizer. No primeiro texto, nós temos ali a imagem, né, de uma montanha-russa e uma plaquinha que está dizendo alguma coisa ali. Neste texto vai ter a explicação desta placa. O que quer dizer esse menino levantando as mãos e saindo um desenho de um cheiro ruim? Olha só, o que essa pergunta tem a ver com o texto, tá? Lembrando que todas as perguntas do texto trabalham como a gente trabalhou nos focados, no livro, tá bom? Então, se concentre e preste atenção. Assinale a opção que apresenta o significado da expressão desodorante vencido do texto anterior. Leia o texto. O que quer dizer desodorante vencido no texto, tá? Referente ao texto. Assinale essa opção, então. Forte cheiro de suor? O produto está estragado? O produto passou do prazo de validade? Os clientes perderam a oportunidade de usar o produto? O que tem a ver andar na montanha-russa, levantar os braços e sair um cheiro ruim? Pensa bem, tá? Na número 2, ainda falamos sobre o mesmo texto, tá bom? Lá no Thorpe Park, acho que é isso, Parque de Diversões, perto de Londres, que proibiu os visitantes de levantarem os braços na montanha-russa para evitar o mau cheiro nessas atrações. Mau cheiro do quê? Não sei, só lendo bem o texto, né, para a gente entender. Por qual motivo o Parque de Diversões proibiu os visitantes de levantarem os braços? Agora, então, a gente não está falando mais da placa, a gente está falando qual é o motivo que os visitantes não podem levantar o braço. Tá bom? Para evitar acidentes na montanha-russa, para que o estoque de desodorante não acabasse, para que o mau cheiro do suor não fosse sentido ao redor, para não gastarem recursos com spray que perfuma o ambiente? Então, né? Questão número 3. Nós temos ali um cartaz informativo sobre coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. Esse texto foi direcionado para qual público? Exclusivamente para os profissionais da saúde? Para as pessoas que não gostam de lavar as mãos? Para as crianças que ainda não sabem lavar as mãos? Para todas as pessoas que querem se proteger da Covid-19? Então, gente, a gente sabe as maneiras de se prevenir, mas neste cartaz aqui, lembra que a prof sempre fala o que o texto quer dizer? Aqui nós temos um texto nesse cartaz, tá? O que ele quer dizer com esta imagem de lavar a mão e esta escrita aqui? Tudo do texto que está nos falando. Questão número 4. Ainda sobre o texto acima, né, sobre o cartaz, o texto acima pertence ao gênero publicitário. Observando as suas características, responda qual a finalidade deste texto. Para que serviu aquele cartaz? Para que serve fazer um cartaz assim? Explicar com argumentos a importância de se lavar as mãos? De maneira divertida, orientar sobre a prevenção contra o coronavírus? Dar o passo a passo de como se lava as mãos para se proteger do coronavírus? Convencer todas as pessoas para que lavem as mãos e tomem outras precauções contra o coronavírus? Então, dá uma estudadinha ali no cartaz sobre lavar as mãos, tá bom?
Lembrando que está nos dizendo que o texto acima pertence a um gênero publicitário. Lê toda a questão, gente, interpretem toda a questão. Qual a finalidade desse cartaz, desse texto? Questão número 5, leia o texto abaixo. Aí então tem uma dona de casa lá falando com com a moça que trabalha com ela. Dona Ruth, eu te dou um aumento se a senhora queimar acidentalmente esta camisa havaiana do meu marido. Nesse quadrinho acima, as aspas, lembra que nós estudamos no livro, eu botei um resumo para vocês, da palavra acidentalmente foram usadas para indicar o quê? Então, qual foi a finalidade das aspas aqui nesta palavra acidentalmente? Lembra que a prof fez lá um resuminho para você sobre as aspas? Aqui nesta questão você vai usar todo esse resumo. Tem uma questão que você pode usar direitinho lá, tá? Então, que é uma ironia, que é uma citação, destacar um dito popular, informar que é uma palavra estrangeira. Bem simples essa questão, tá bom? É só você pegar o resuminho e lembrar do que a gente fez. Agora, deixa eu puxar mais aqui. Outro texto. O celular em nossas vidas. Todo esse texto, ele tem, deixa eu apagar aqui, todo esse texto vai nos dar ideia sobre o celular na vida das pessoas, certo? Falando do passado, falando do futuro, falando, melhor, do presente, desculpa. E aí, então, qual é o tema deste texto? O que esse texto está nos mostrando? Está falando sobre a origem do telefone celular? Sobre a revolução causada pelo celular? São os recursos disponíveis do celular? É sobre como funciona o aparelho celular? Então, este texto está nos dando o tema. Qual dessas opções? Tá? Então, a prof não vai ler todo o texto, para que vocês possam ler e interpretar esse texto, tá bom? Na questão número 7, ainda sobre o texto, as palavras abaixo listadas foram retiradas do segundo parágrafo. No texto, então, o segundo parágrafo começa em esta pequena caixinha que as pessoas costumam levar dentro de suas bolsos, ou mesmo em suas mãos, e aí por diante. Então, marque apenas a alternativa em que a palavra possui o sentido de tempo. Qual dessas alternativas aqui tem um sentido de tempo? Antes, mudança, provocar ou telefone? Tá? Lê o segundo parágrafo e vê qual é o sentido da palavra dessas aqui, que vai nos mostrar o tempo. Número 8. Faça a correspondência 1 para fato e 2 para opinião. Então, fato é aquilo que acontece mesmo. Opinião é o que eu acho, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. A primeira frase. O aparelho que ele usou pesava quase 1 quilo e media 25 centímetros. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro. O aparelho custava uma fortuna e a conta outra fortuna. Então, o que é fato aqui? O que é opinião aqui? Observem. Observem, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção que o texto está nos mostrando diferentes coisas, tá? Certo? Então, você observa o texto, lê direitinho e marca as opções. Vamos continuar, então, com a nossa prova, tá?
Muito bem. Na questão número 9, nós temos um outro texto que fala sobre a poluição do solo, tá bom? Neste texto, a gente vai precisar também entender o tema do texto e o que ele está querendo nos explicar. Olha lá. Começa então pelo primeiro parágrafo. É na camada mais externa da superfície chamada solo que se desenvolvem os vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos de água como as plantas podem ser envenenadas. Agora, olha lá. Quando o solo é contaminado. No trecho, quando o solo é contaminado, retirado do texto acima, a expressão em negrito, que é essa expressão que está aqui entre aspas, tá? Quando o solo é contaminado, indica o quê? Indica o lugar, indica o tempo, indica um modo ou indica uma dúvida? O que é essa expressão, quando o solo é contaminado? Olha lá no texto que eu li. Quando o solo, olha só, é na camada mais externa da superfície chamada solo que se desenvolvem os vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos da água como as plantas podem ser envenenadas. O que esse quando o solo é contaminado quer nos dizer? Quer dizer o lugar, o tempo, o modo ou a dúvida? Tá bom? Presta atenção aí, relê lá o primeiro parágrafo. No trecho, é na camada mais externa da superfície terrestre que foi retirada do texto acima, a expressão indica, em negrito, né? Indica o quê? Causa, finalidade, lugar ou tempo. A expressão é na camada mais externa da superfície terrestre, que foi retirada do texto acima, quer dizer o quê? Uma causa, uma finalidade, um lugar ou um tempo. Na questão número 11, nós temos uma historinha em quadrinhos da Mônica. O ônibus tem assento? Depende da hora que você toma. Como assim? O que a Mônica queria saber? O que a Mônica queria saber com essa pergunta dela? Na número 12, o que o Cascão entendeu sobre a pergunta da Mônica? A Mônica quer saber uma coisa, mas o que o Cascão entendeu? Número 13, explique o porquê dessa confusão entre eles. Por que deu confusão aqui nessa historinha da Mônica falar uma coisa e o Cascão entender outra? Lá no gabarito, você pode escrever no caderno, mas depois lá no gabarito você escreve, tá? Digita lá a sua resposta. Leia com atenção o texto abaixo. Agora nós temos um outro texto com o título Ataque de Insetos. Diante desse texto que você vai ler, observe as palavras destacadas no trecho a seguir. Alguns insetos adoram sangue e eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam o sangue dos seres humanos. Qual tempo verbal as palavras destacadas indicam? Alguns insetos adoram. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Eles também roubam sangue dos seres humanos. Futuro, presente, passado ou está indeterminado? A gente não sabe qual é o tempo verbal da palavra. Na questão número 15, nós temos um outro texto, O Menino Azul. E essa poesia vai nos trazer, muito bonitinha, vai nos trazer a ideia que Cecília Meirelles queria nos passar. No texto, a palavra burrinho foi usada para sugerir o quê? Leia a poesia de Cecília Meirelles e acha o que o burrinho queria dizer, né? Não falar pra gente, mas a palavra burrinho quer dizer o quê? O tamanho do animal desejado, o carinho pelo animal sonhado, nome próprio do animal de estimação, falta de inteligência do seu animal de estimação. Tá bem explícito lá no texto, tá bom? Dá uma lida. Na questão 16, na terceira estrofe, lembrando
Primeira estrofe, segunda estrofe, são, né, os pedacinhos ali da poesia. Terceira estrofe, o menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos do mar. A terceira estrofe encontramos a palavra barquinho. Ela foi usada para indicar navios distantes no horizonte, barcos em miniaturas motorizados, transporte marítimo de todo tipo, barcos pequenos desenhados ou imaginados. Então, o que essa palavra barquinho, lá no texto, com barquinhos no mar, quer nos dizer? Para que ela foi usada? Na questão 17, na terceira estrofe, encontramos a palavra barquinho. Ela foi usada para indicar, olha só, é a mesma pergunta, né? Então, a gente vai usar a mesma resposta, porque olha só, na terceira estrofe encontramos a palavra barquinho, ela foi usada para indicar, e na outra questão está somente repetindo, tá bom? Foi só algum erro lá na hora de digitar. Na questão 18, nós temos o outro texto, o direito do anzol. O que será que esse texto quer nos dizer? O direito do anzol. Leia o texto, vem lá, vamos lá para as perguntas. O que o título sugere ao leitor, considerando todo o texto? O que esse título, né, que nos diz o direito do anzol, quer nos dizer? Depois que a gente lê todo o texto, a gente vai entender o título. Todo anzol tem direitos adquiridos? O anzol, por ser torto, era imperfeito? O anzol esperava ter um direito acima da linha? A característica mais evidente do anzol é ser torto? Na questão 19, no texto acima, ainda sobre o direito do anzol, a ideia da linha, ao usar a palavra torto, adquire o sentido de que o anzol, palavra torto em referente ao texto referente ao anzol, tá? Tem o formato curvo, foi torturado pelo pescador, não sabia fazer nada correto, não virava para o lado contrário. Bem fácil, isso aí, bem explícito. Mais uma tirinha, nós temos ali, leia a tirinha abaixo. Olha só que legal essa tirinha. Meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi. E ele estava doente? Não. Elas que estavam sujas de areia. Meu pai do céu. Ao receber a notícia, o garotinho de chapéu entendeu que havia morrido, havia limpado as botas, bateu uma bota na outra, de seu colega deu uma surra na bota. Então, questão 21. Mais uma historinha, tá bom? Ao usar a palavra estudar, Cazuza quis dizer que... O que ele quis dizer usando a palavra lá? Vou estudar na escolinha de futebol. Bem tranquilo também. Leia a historinha. Gente, vocês têm que se concentrar no que está pedindo. Lembra que a gente fez umas atividades no livro e no Focados também, mesmo pelo Zoom, e a gente via outras questões na resposta. Mas aí a gente voltava lá no texto, a gente entendia que depende do que está escrito no texto, tá? Por isso que é uma interpretação de texto. Se concentra no que está pedindo, seja ela uma historinha em quadrinhos, né? Aqui só tem um. Ou então num texto longo, numa poesia. Você tem que se concentrar no que está pedindo no texto. Na questão 22, diz assim: complete corretamente as palavras usando X ou XC. Aí, então, nós temos três palavras, 1, 2, 3, 4 palavras, onde você vai usar ou X ou XC, para a gente saber. Lá no gabarito, você vai escrever as palavras de maneira correta. Agora, nós temos uma novidade nessa prova, que é um ditado. Olha só, quanto tempo faz que a gente não faz um ditado, né? Mas é legal a gente brincar disso, de escrever as palavras de maneira correta.
Eu quero que vocês agora peguem um papel, peguem uma caneta e a gente vai começar um ditado, tá bom? E esse ditado, além da avaliação diagnóstica, depois que eu pegar o resultado, vou ver quem fez o bingo, quem acertou todas as palavras e a gente vai ter uma premiação de brincadeirinha lá no Zoom, tá bom? Depois que eu corrigir as provas, a gente vai saber quem escreveu todas as palavras do ditado. A gente vai fazer a correção na aula Zoom e aí a gente vai ver, eu vou ter lá, né? Lógico, o gabarito de vocês, quem acertou todas as palavras. Tá certo? Então, pega o papel aí. Vamos lá. A partir do número 22 até o número 31, a gente vai começar o nosso ditado. Olha aqui, vou até pegar a almofadinha da sorte para a gente brincar junto. Dá um sorriso para eles aí. Vamos lá. Número 22. Fizesse. Número 23. Deixasse. Tá muito fácil, né? Número 24. Sedoso. Número 25. Crescer. Deixa eu botar aqui. Número 26. Ilhéus. Número 28. Passatempo. Número 29. Caçula. Número 30. Excepcionalmente. Número 31, última palavra. Excesso. Bem simples, bem fácil. Não vale copiar, tá, gente? Vamos fazer bem legal pra gente fazer uma brincadeira bem legal, tá bom? Uma boa prova, se concentra, lê direitinho os textos, revisa antes de mandar para mim o gabarito. É uma prova bem importante para a gente saber o que a gente aprendeu, tá bom? Um ótimo estudo, uma ótima prova. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça que eu amo vocês. Beijo. Pessoal, deixei a última palavra do ditado para uma surpresa. Então, a número 32 é consciência. Escreve lá na folha resposta. Um beijo.